Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Ricardo Jorge, professor de Biologia do FB Online. Estamos aqui para resolver algumas questões preparatórias para essa nossa segunda fase da Unicamp. Eu tenho com vocês aqui uma lista de questões que já foram questões cobradas em provas anteriores para a segunda fase da Unicamp que eu vou resolver com vocês. A finalidade aqui é mostrar para vocês um desenho de como são as questões cobradas nessa segunda fase para o vestibular da Universidade de Campinas. Eu já posso adiantar a todos vocês que, em geral, as questões trazem para essa segunda fase, são questões abertas, são questões analíticas, em que, em geral, nós temos para cada questão duas perguntas, divididas em itens A e B. Assim, portanto, as questões da Unicamp para a segunda fase trazem um texto-comando, um texto orientador, e logo após virão as perguntas, e como eu já disse, separados em dois itens, item A e item B. Em muitas questões, as respostas são diretas, em que ele solicita para que o candidato cite, indique, nomeie. Mas há também algumas questões em que é preciso descrever, fazer uma análise mais aprofundada, porque em muitas questões o comando é analise, explique. Eu vou mostrar para vocês essas perguntas e de que forma a prova da Unicamp ela vem elaborada para a segunda fase, a partir de agora, respondendo algumas questões. Eu começo, moças e moços, com a questão de número 1. Vou ler para vocês. Os organismos vivos são classificados em grupos taxonômicos, que devem preferencialmente refletir as relações de parentesco evolutivo entre as espécies. A tabela apresentada abaixo contém características presentes em anelídeos, plateumintos e moluscos. Preencha corretamente todos os espaços em cinza na tabela, referente às características listadas na primeira coluna, de acordo com as opções indicadas na segunda coluna. Atenção! Há duas colunas denominadas X e Y. Uma representa os moluscos e a outra representa os plateumintos. Mas é claro que a questão não nos diz se o X era para molusco ou se o Y é para plateuminto. Faz parte da sua análise, faz parte da compreensão da questão, a compreensão, para que você possa acertar a questão, você tem que saber distinguir quem é anelídeo e molusco. Mas antes de trazer as respostas dessa questão, é bom lembrar de uma coisa importante. Os 9 filos que nós temos para o reino animal, eles são muitas vezes organizados de acordo com características que esses indivíduos apresentam durante o seu desenvolvimento embrionário. É bom sempre lembrar que nem todos os animais, durante o seu desenvolvimento embrionário, puderam alcançar a fase de gastrulação. Dentro do desenvolvimento embrionário, nós sabemos, temos a segmentação, a gastrulação e a organogênese. A segmentação, nós observamos basicamente duas estruturas, a mórula e a blástula. Na fase de gastrulação, nós temos uma estrutura chamada de gástrula. E depois nós temos a organogênese, iniciando com a neurulação. Dentro da gastrulação, nós temos alguns aspectos curiosos. É na gastrulação que nós temos a formação do intestino primitivo. É na gastrulação que nós temos a formação do blastóporo, esse orifício de comunicação desse intestino primitivo com o ambiente externo. E é também, e muito importante isso, na gastrulação que nós temos a formação dos folhetos embrionários. Quero dizer a vocês que nem todos, repetindo isso, nem todos os animais chegam até a gastrulação. Os poríferos, por exemplo, não alcançam a gastrulação durante o seu desenvolvimento embrionário. Eles montam estrutura apenas como mórula e blástula. E como os poríferos não conseguem chegar na gastrulação, e como eu já disse, na gastrulação nós temos a formação dos folhetos embrionários que darão origem aos tecidos, os poríferos, uma vez que não chegam à gastrulação, não formam folhetos embrionários e não formarão nem tecidos nem órgãos. Os poríferos, portanto, constituem-se o único grupo de animais que não formam tecidos. E isso é justificado, isso é explicado, porque durante o seu desenvolvimento embrionário, os poríferos não alcançaram a gastrulação. Os demais filos que compõem o reino animal chegaram à gastrulação. Os quinidários, eles chegaram à gastrulação, mas só puderam formar 2 folhetos.
ecto e endoderma. Foi a partir dos plateumintos, e depois, claro, todos os outros filos, que, chegando à gastrulação, eles puderam formar os 3 folhetos. Assim, embora os quinidários tenham formado folhetos, formaram apenas 2 folhetos, são diblásticos. Os demais, a partir de plateumintos, passando por nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodos, equinodermas e cordatos, todos eles apresentarão 3 folhetos. São, portanto, triblásticos. Mas há um detalhe. Embora sejam todos triblásticos, plateumintos até os cordatos, todos triblásticos, com ecto, endo e mesoderma, a mesoderma, imprescindível e fundamental para formar a cavidade celomática, pois só será celoma de verdade, a cavidade celomática só poderá ser assim dita, verdadeiro celoma, se tiver um revestimento completo feito por mesoderma. Lembre-se que, embora o plateuminto seja triblástico, ele não consegue formar essa cavidade celomática, então será o plateuminto o único triblástico que não terá um celoma, será, portanto, um triblástico acelomado, esses plateumintos. Depois dos plateumintos, nós estudamos os nemateumintos dentro do reino animal. Os nemateumintos são também triblásticos. Embora sejam triblásticos, embora já apresentem mesoderma, a cavidade que aparece no corpo desses nemateumintos é uma cavidade que está completamente revestida pela mesoderma. E por isso, para os nemateumintos, nós anunciamos que, embora eles sejam triblásticos, embora eles estejam uma cavidade, essa cavidade ela não é completamente revestida por mesoderma, por isso eles serão denominados pseudocelomados. Assim, plateumintos e nemateumintos, embora sejam triblásticos, não têm celoma realmente de verdade. O plateuminto é acelomado, o nemateuminto é pseudocelomado, uma vez que a cavidade que nós temos ali no corpo do nemateuminto é uma cavidade onde o revestimento é apenas parcial, feito pela mesoderma. Aqueles que desenvolvem efetivamente celoma surgem a partir dos moluscos, anelídeos, artrópodos, equinodermas e cordatos. A partir, portanto, desses indivíduos, nós temos a formação de um celoma de verdade. Então, olha o que fala. Eu tenho aqui a presença do celoma e nós temos algumas opções. Os acelomados, embora triblásticos, são os plateumintos, os pseudocelomados são os nemateumintos e os celomados são todos eles a partir dos moluscos e, portanto, moluscos, anelídeos, artrópodos, equinodermas e cordatos. Assim, eu já posso afirmar, pessoal, que aqui nesse quadro em cinza, onde nós temos que completar, sendo um anelídeo, necessariamente ele vai ser um animal celomado. E nós vimos que os acelomados são necessariamente os plateumintos. Então, vou colocar aqui em cima plateumintos. Embora não seja necessário, pessoal, embora não tenha necessidade, embora não seja necessário aqui preencher esse x e y, mas eu vou colocar em cima no y plateuminto e no x eu vou colocar o molusco. Lembrando que essas foram as alternativas que a questão nos disse: anelídeos, plateumintos e moluscos. Continuando, a simetria. Todos esses animais apresentam uma simetria bilateral. É bom lembrar que em equinodermas adultos, os equinodermatos adultos, a simetria é pentarradial. Vamos falar agora sobre o sistema circulatório. Os moluscos têm sistema circulatório presente. Ele nos dá 2 alternativas: presente ou ausente. Está presente nos moluscos um sistema circulatório. E nos plateumintos, o sistema circulatório ele é ausente. Plateumintos não têm cavitações. São animais que têm um corpo achatados dorso-ventralmente. Vamos ao sistema digestório. Eu posso ter uma digestão incompleta, onde existe apenas um orifício de comunicação com o ambiente externo, mas é possível ter um sistema digestório completo, com boca e ânus. Os anelídeos, eles apresentam um sistema digestório completo, com boca e ânus. Já os plateumintos, aqui já tem bem claro, o sistema digestório é incompleto, apresentam apenas a boca. Vamos agora tratar sobre a segmentação.
o único grupo desses três tipos, desses três grupos de animais, anelídeos, plateumintos e moluscos, o único grupo que apresenta a segmentação são os anelídeos. Então, a segmentação está presente nos anelídeos. E, finalmente, exemplo de cada um desses indivíduos. Um exemplo de moluscos pode ser o caramujo. Mas também temos os bivalves, os cefalópodes, e aqui eu coloquei apenas um gastrópodo, que é o caramujo, as lulas, os polvos, os náutilos, e também as conchas bivalves, são exemplos de moluscos. Quem são para todos nós, pessoal? Os anelídeos, as minhocas, mas também vou colocar aqui, sanguessuga. Sanguessuga é para todos nós um exemplo de anelídeo. E o exemplo de plateuminto, vermes achatados dorso-ventralmente. Nós temos aqueles de vida livre, as planárias. Eu podia colocar aqui, planárias, mas eu poderia tratar também dos grupos trematodas e cestodas, esquistossomose e as teníases. Também seriam exemplos desses indivíduos. Assim, nós conseguimos preencher todo esse quadro. Na Unicamp, em sua segunda fase, existem questões que você usa essa estratégia. Você preenche os quadros. São questões diretas, em que você não precisa elaborar um raciocínio, não precisa explicar nem narrar uma situação. É ter em mente as respostas e colocar logo a resposta no espaço dedicado. Não é necessário explorar mais sobre isso, é apenas citar, responder de forma direta. E como eu já havia dito, em geral as questões elas são divididas em duas partes, A e B. Nós temos aqui mais uma. Um dos critérios para a construção do diagrama abaixo é o número de características compartilhadas entre os pares de grupos taxonômicos. Preencha os retângulos em branco do diagrama com o nome de um ou dois grupos, moluscos ou plateumintos. Utilize as linhas em branco para explicar o que representa esse tipo de diagrama. Esse tipo de diagrama, pessoal, ele mostra para a gente uma história evolutiva desses indivíduos, onde nós temos o compartilhamento de características ancestrais ao longo do tempo. Esse heredograma, na verdade esse cladograma, ele não traz para a gente a linha do tempo, mas é importante que você sempre destaque. Aqui nós temos um tempo mais antigo e aqui nós temos um tempo atual. Nesse tempo mais antigo, nós tínhamos populações que ao longo do tempo foram passando por seleção natural, através de mecanismos anagênicos e cladogênicos, para formar as espécies atuais que nós temos. E de acordo com esse cladograma, eu posso afirmar que os moluscos e os anelídeos compartilham muito mais características em comum do que os anelídeos com os plateumintos. Assim, portanto, pessoal, são esses os retângulos que eu tenho que completar. Plateumintos, anelídeos e os moluscos. E se eu tivesse que apontar aqui quais são as características compartilhadas, eu diria que todos eles apresentam 3 folhetos. São, portanto, indivíduos denominados de triblásticos. Assim, portanto, eu tenho aqui os triblásticos com os 3 folhetos. E quem apresenta e qual a característica que pode ser compartilhada entre anelídeos e moluscos? Eles apresentarão celoma. Então, eu posso afirmar que aqui nós temos a ancestralidade para triblásticos e ali uma ancestralidade para celoma. Tranquilo? Beleza? Vamos para a segunda questão. Então, a primeira questão, vejam vocês, ela é bem direta, para que você possa preencher os retângulos e, preenchendo os retângulos, você citar, trazer as respostas dessas questões. Tranquilo? Vamos agora para a segunda questão da Unicamp. Também uma questão da Unicamp. E ela fala o seguinte. Prestem todos atenção para que vocês possam entender. Fala o seguinte. Plantas são capazes de absorver nutrientes do solo pelas raízes. Em muitas espécies vegetais, as raízes são infectadas por fungos, estabelecendo uma interação entre esses organismos denominada de micorriza. Micorriza, pessoal, é uma associação entre 2 espécies distintas. Uma das espécies são os vegetais,
com suas raízes, e o outro são fungos. Como nós temos uma relação entre duas espécies distintas, essa relação é denominada interespecífica. E essa relação interespecífica entre fungos e raízes de plantas, essa relação, denominada de micorriza, ela tem um nome dentro das relações ecológicas. Assim, portanto, essa interação micorriza entre fungos e plantas é um tipo de relação de natureza mutualística. É para nós um mutualismo. É uma relação de natureza mutualística, que é uma relação em que todos os participantes apresentam vantagem. Então, nós estamos diante de uma situação, nós estamos diante de uma relação ecológica, eu vou colocar aqui o nome direto para que você possa memorizá-lo. Nós temos uma relação ecológica do tipo mutualismo, em que nessa relação denominada mutualismo, todos os participantes de espécies distintas apresentam vantagem. Ele coloca para a gente, pessoal, 3 gráficos que mostram a grande vantagem de termos essas relações mutualísticas entre fungos e essas plantas. Um primeiro gráfico, que é o gráfico A, diz para a gente o seguinte: a relação entre o tempo de crescimento e a altura da planta. Então, eu tenho no eixo das ordenadas a altura da planta e no eixo das abscissas o tempo de crescimento. E pelos gráficos, eu observo que com as micorrizas, essas plantas crescem mais. Então, nos parece uma vantagem, tanto para as plantas quanto para os fungos, essa associação. Nós temos aqui um outro gráfico em B, mostrando também a grande vantagem que é ter essa relação entre fungos e raízes de plantas. Bom, mostra para a gente que a emissão de gases estufas, como o óxido de dinitrogênio, com a utilização de fertilizantes exógenos, ou seja, se nós aplicarmos fertilizantes no ambiente, a produção de gases do tipo óxido de dinitrogênio, que é um gás estufa, ele vai aumentando com o tempo. Se nós fomentarmos e estimularmos essa associação entre fungos e plantas, nós conseguimos gerar no ambiente uma grande quantidade de fertilizantes naturais. Isso porque os fungos são decompositores de matéria. E como os fungos são decompositores de matéria orgânica, a presença dessa população de fungos associadas a raízes de plantas, os fungos decompondo os nutrientes, decompondo a matéria orgânica, acabam oferecendo naturalmente fertilizantes naturais para as plantas, sem que haja aplicação de fertilizantes exógenos. E qual seria a vantagem disso? Ora, se nós estamos evitando a aplicação de fertilizantes externos e garantindo a manutenção desses fungos, a geração de fertilizantes naturais para as plantas, nós vamos reduzir a emissão de gás do efeito estufa. E a terceira situação interessante, que corrobora e que traz a importância de mantermos essa relação mutualística entre fungos e plantas. Ele mostra para a gente a concentração de gás oxigênio e de fósforo ao longo do tempo num ambiente perto de uma área de plantio, de um plantio agrícola. Você vê que o oxigênio dissolvido no ambiente diminui e o número de fósforo proveniente de fertilizantes vai aumentando. Se nós mantivermos as relações ecológicas, se nós fomentarmos e estimularmos relações ecológicas mutualísticas entre fungos e raízes, certamente o oxigênio permanecerá em grande quantidade e o fósforo proveniente de fertilizante ele não será tão necessário, uma vez que nós temos fungos oferecendo a matéria orgânica. Assim, preste bem atenção. Olha o que fala. A primeira pergunta. Os efeitos das micorrizas sobre o crescimento vegetal podem ser avaliados a partir da figura A. E realmente, nós observamos que a figura A, o gráfico A, mostra para a gente que essa relação entre fungos e plantas favorece o crescimento maior dessas plantas. Utilizando os dados fornecidos na figura, pergunta-se, explique as consequências da micorriza para a planta. Então, aqui nós temos uma questão em que você precisa explicar
em algumas linhas, qual a importância da micorriza para as plantas. Lembrando que essa micorriza é essa associação entre fungos e raízes de plantas. Lembre-se sempre que os fungos são decompositores. E uma vez que eles são decompositores e decompõem a matéria morta, vão oferecer uma grande quantidade de sais minerais, de fertilizantes naturais para a planta. E isso contribui para o crescimento do vegetal. Então, nós temos a presença desses fungos associados a essas plantas, estabelecendo essa comunicação com as plantas, oferecendo para as plantas uma boa quantidade de nutrientes, de fertilizantes naturais, de sais minerais. Só que aqui nós temos também uma outra situação em que o fungo favorece o crescimento da planta. Como eu tenho fungos subterrâneos se associando a raízes de plantas vizinhas, imagine que você tenha um conjunto de plantas em que todas as plantas, as suas raízes, estão associadas a esses fungos, estabelecendo essa relação mutualística de micorriza. Assim, se nós imaginarmos que aquelas árvores, com suas raízes, todas elas apresentam fungos associativos, o que nós teremos ao final é um grande emaranhado de fungos interligando as raízes dessas diversas plantas, gerando então no subsolo, gerando então nesse solo, uma grande área de absorção de nutrientes e de água pelos vegetais. Então, aquilo que pode explicar para a gente, pessoal, essa explicação que nós podemos ter, eu vou colocar bem aqui, ó. Nós teremos, portanto, graças às micorrizas, um aumento, vou colocar aqui para que vocês possam, aumento da superfície de absorção vegetal. E por que nós teremos um aumento de superfície de absorção radicular, de absorção vegetal? Porque nós temos esses fungos, todos eles associando as raízes dessas plantas. Tem mais uma pergunta. Que tipo de interação ecológica caracteriza a micorriza? Nós vimos. É uma relação ecológica do tipo mutualismo. E no mutualismo, pessoal, a interação ela é uma interação harmônica. E é uma interação harmônica em que todos os participantes têm vantagem. É uma ajuda mútua entre os indivíduos. Então, a letra A, além de pedir que você explique por que os fungos favorecem o crescimento das plantas, e foi dito aqui, porque aumenta a área de absorção, uma vez que ela está interligando, os fungos interligam todas as raízes, essa relação é de caráter mutualística, harmônica, com todos apresentando vantagem. Temos uma segunda pergunta. O Brasil é um dos países que mais consomem fertilizantes sintéticos no mundo. Com base nas figuras A, B e C, explique por que a bioinoculação de fungos no solo pode ser uma alternativa ao uso de fertilizantes. Indique em sua explicação ao menos um efeito para as plantas e um efeito para o ambiente. Bom, quando você aplica fungos que estabelecem relações mutualísticas de micorrizas com as plantas, essas plantas têm uma vantagem porque essas plantas aumentam a oferta de nutrientes. Eles vão ter mais nutrientes, à disposição. E por que terão mais nutrientes à disposição? Terão mais nutrientes à disposição porque os fungos são decompositores. E como os fungos são decompositores, eles acabam oferecendo um maior teor de sais. Então, para as plantas, a grande vantagem é que eu vou ter mais nutrientes. E para o ambiente, qual é a grande vantagem? Analisando os gráficos, eu vou ter menos gases do efeito estufa, como é o óxido de nitrogênio. Nós vimos que a utilização de fertilizantes externos aumenta a emissão de gases efeito estufa, como é o óxido de nitrogênio. Se ao invés disso nós colocarmos fungos, ao mesmo tempo que nós favorecemos as plantas com maior aporte nutricional, nós reduzimos a oferta de gás do efeito estufa para a atmosfera.
Fechou? Vamos a mais uma questão. Terceira questão. Olha o que fala a terceira questão. Os microtúbulos, parte do citoesqueleto, estão envolvidos em diversas etapas da diferenciação de neurônios, incluindo a origem e a função de seus prolongamentos celulares, que são dendritos e axônios. Aqui eu preciso colocar para vocês duas informações. A primeira delas, um neurônio é uma célula que apresenta prolongamentos. Os prolongamentos anteriores desse neurônio são chamados de dendritos. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns dendritos. Aqui nós temos o prolongamento anterior, denominado dendrito. E nós temos um prolongamento posterior, um pouco mais longo, chamado de axônio. É curioso que as células neuronais, os nossos neurônios, eles passam por uma especialização, por uma diferenciação mais capciosa, mais intensa. Uma célula original, aqui representada nessa imagem A, a chamada fase 1 e 2, ela começa então a sofrer modificação na sua estrutura, no seu formato, na sua morfologia, e essa modificação em seu formato acaba gerando esses prolongamentos. Mais uma vez, o anterior, o dendrito, e o posterior, chamado axônio. Não se esqueça que os neurônios são células do tecido nervoso responsáveis pela condução do impulso nervoso. E que esse impulso nervoso, ele tem a sua sequência, ou seja, ele tem o seu sentido, iniciando-se pelo dendrito, avançando pelo corpo celular e dando continuidade através do axônio. É esse o sentido. Dendrito, corpo celular, axônio. Então essa era a primeira informação que eu precisava dar para vocês, para que vocês respondessem a questão. E a segunda informação é tão importante quanto essa primeira. Os microtúbulos. Microtúbulos, pessoal, fazem parte de uma estrutura que está dentro da célula chamada de citoesqueleto. Além dos microtúbulos, nós temos os filamentos intermediários e os microfilamentos de actina. Os microtúbulos que formam o citoesqueleto são importantes em basicamente dois mecanismos. Veja bem, são esses os papéis mais vezes cobrados dos microtúbulos nos vestibulares. A primeira grande função dos microtúbulos está na formação das fibras do fuso mitótico. Isso lá na divisão celular. As fibras do fuso mitótico, lá na divisão celular, são geradas a partir desses microtúbulos. Então, os microtúbulos, organizados em centríolos, são responsáveis pela formação das fibras do fuso, das fibras do áster, das fibras do fuso mitótico. E a segunda função, pessoal, desses... Deixa eu colocar aqui direitinho. A segunda função, pessoal, fuso mitótico. E uma segunda função que eu preciso detalhar a respeito dos microtúbulos é que são eles, a partir dos centríolos, que podem formar, pessoal, em algumas células, os cílios e os flagelos. Células que apresentam cílios e flagelos são células que têm os cílios e flagelos graças à formação dos microtúbulos. Então, os microtúbulos têm duas funções importantes. Na divisão celular, são responsáveis pela formação das fibras do fuso mitótico e também, compondo os centríolos, são responsáveis os microtúbulos na formação dos cílios e dos flagelos. Olha o que ele fala. As proteínas associadas aos microtúbulos, chamados MAPs, têm funções essenciais nas células neuronais, podendo ser divididas em três famílias, a MAP1, MAP2 e a Tau. Cite pelo menos dois papéis dos microtúbulos em uma célula eucariótica, diferente daquelas mencionadas no texto acima. Eu já expliquei para vocês. As duas características que nós podemos conferir aos microtúbulos são, primeiro, formação das fibras do fuso, depois, formação de cílios e flagelos. Vamos a uma outra pergunta. A distribuição subcelulares de Tau, MP2, e um tipo de MP1, o tipo de MAP1, o MAP1B, durante a diferenciação neuronal, são representados na figura abaixo. Na fase 4, qual MAP é encontrado em maior quantidade nos dendritos?
Vamos lá. Vamos entender o que mostra para a gente a figura. A fase 1 e 2, representada pela letra A, mostra para a gente um neurônio no início de sua especialização, de sua diferenciação. E vejam que na fase 1 e 2, não há ainda a diferenciação entre dendritos e axônios. Aqui, pessoal, você vê que as três proteínas, MAP1, MAP2 e tal, estão na mesma quantidade. E você perguntaria, como você sabe, professor, que essas são as proteínas? Nós temos aqui uma legenda. Aqui está, pessoal, a legenda. Nós temos aqui em preto a tal, a MAP2 em cinza e a MAP1, um tipo de MAP1, MAP1B, em branco. E você veja que bem no início as três estão na mesma quantidade. Lá na fase 3, nós temos então a formação de dendritos, já temos a formação dos axônios. Perceba que na fase 3, lá representado pela figura B, nós já temos o corpo celular começando a formar os dendritos, que são essas partes anteriores, e os axônios, que são as partes posteriores. E lá na figura C, pessoal, nós temos já o neurônio bem formadinho, bem direitinho, em que nós encontramos nessa região anterior, que nós conhecemos como quem, pessoal? Dendritos, uma maior quantidade dessa proteína representada em cinza, que é a MAP2. E nessa região mais longa do neurônio, o chamado axônio, a proteína que está aqui em maior quantidade é a proteína tal. Então, quando ele pergunta para a gente, na fase 4, qual MAP é encontrada em maior quantidade nos dendritos? Quando eu olho para o dendrito, então, e vejo nesse dendrito, que é justamente aquela que apresenta tonalidade cinza e, portanto, a MAP2 que está em maior quantidade, eu posso afirmar sem dúvida alguma que é a MAP2 que aparece ali, pessoal, em maior quantidade. Tranquilo? Beleza. E avançando. Qual é a principal função dos axônios? Bom, a função do axônio, nós sabemos, é a condução do nosso impulso nervoso. O impulso nervoso, ele é conduzido através do neurônio. A condução do impulso nervoso, ele segue a ordem dendrito, corpo celular e o axônio. Como o axônio é responsável pela condução do impulso nervoso, que entra pelo dendrito, passa pelo corpo celular, nós dizemos que a condução do impulso nervoso para longe de quem? Do corpo celular. Então, o axônio, ele vai pegar esse impulso nervoso e vai levar para longe do corpo celular. Temos ainda uma outra pergunta. Plasticidade neuronal é a capacidade do sistema nervoso de se modificar estruturalmente e funcionalmente ao longo de seu desenvolvimento, ou quando sujeito a novas experiências. De que forma os dendritos e os axônios participam ativamente desse processo? Ora, dendritos e axônios, além de promoverem a condução do impulso nervoso, estabelecem conexão com outros neurônios. E como dendritos e axônios estabelecem conexão com outros neurônios, nós teremos, portanto, no sistema nervoso, graças a essas células, e mais precisamente graças a esses prolongamentos axônios e dendritos, nós teremos um grande número de ramificações, e essas ramificações são importantíssimas para garantir uma grande conexão entre as informações, entre os neurônios, promovendo, então, o que chamamos de plasticidade. Deixa eu apagar aqui. Plasticidade neuronal. Então, como os axônios e dendritos acabam se interconectando entre várias células neuronais, eu tenho uma grande malha e, portanto, inúmeros caminhos para a condução do impulso nervoso. É isso que nós chamamos de plasticidade neuronal. Fechou? Tranquilo? Vamos agora à quarta questão. Vamos lá.
Percebam vocês todos que na prova da Unicamp nós temos para cada questão aberta duas alternativas. E que eles trazem nessa mesma questão abordagens diferentes em cada uma dessas alternativas. Nós então na prova de domingo, a prova que virá de segunda-feira, melhor dizendo, sugiro que todos nós façamos com muita calma uma boa leitura no enunciado e que possamos, com muito capricho, responder as alternativas. Vamos a mais uma questão. Um dos maiores problemas de saúde pública no mundo é a obesidade. Considerando separadamente as populações masculinas e femininas, em qual faixa etária houve maior crescimento proporcional de obesos entre 1975 e 2009, de acordo com os gráficos abaixo? Bom, de acordo com os gráficos que nós temos aqui, pessoal, para homens e mulheres, em qual período nós tivemos um aumento, um crescimento do número de indivíduos obesos? Eu vou analisar primeiro o gráfico para os homens. Analisando inicialmente o gráfico para os homens, a faixa de 5 a 9 anos, nós observamos que em 75 e em 2009 houve um aumento desses valores. Mas houve um aumento em qual montante? Eu diria que aproximadamente 6 vezes foi o aumento de obesos de 75 até 2009, ou seja, 6 vezes mais indivíduos obesos aparecem na população a partir nessa série histórica de 75 até 2009 para a faixa de 5 a 9 anos. Se eu fizer essa mesma análise de 10 a 19 anos, eu vejo que em 75 a obesidade afligia 0,5 percentual da população e que agora é 6%. Isso dá aproximadamente, pessoal, 12 vezes um crescimento do número de indivíduos, do percentual de indivíduos. E de 20 anos ou mais, era 3 e passou a 12%, houve um aumento de 4 vezes mais. Então, para os homens, ele quer tratar separadamente de homens e mulheres. Então, eu diria que para os homens, foi exatamente na faixa de 10 a 19 anos que nós passamos a ter um maior contingente de indivíduos na ordem de 12 vezes mais indivíduos. Tranquilo? Tá joia? Vamos fazer essa mesma análise para as mulheres, porque ele pergunta de forma separada para homens e mulheres qual faixa etária teve maior crescimento. Já vimos que entre os homens foi entre 10 e 19 anos, 12 vezes mais tivemos na população a quantidade de obesos. Vamos para as mulheres. Da mesma forma, nós temos para as mulheres de 5 a 9 anos um crescimento em torno de 6 vezes. De 10 a 19 anos tivemos um crescimento em torno de 4 vezes. E de 20 anos ou mais tivemos em torno de 2 vezes. Para as mulheres, portanto, moças e moços, vimos que o crescimento foi mais significativo na faixa etária de 5 a 9 anos. E que essa faixa etária 5 a 9 anos teve um crescimento médio de 6 vezes. Então, conseguimos responder já a primeira parte. Ele pergunta entre homens e mulheres, onde tivemos em qual faixa etária teve maior crescimento. Vamos para a segunda parte dessa pergunta que está ainda no item A. Sabendo que os carboidratos constituem aproximadamente 50% da dieta diária recomendada pelo Ministério da Saúde, explica a necessidade desse nutriente e por que ele pode causar obesidade. O carboidrato, pessoal, ele tem como principal função em nosso organismo, ele é uma reserva calórica, ele é um alimento orgânico calórico. Ele nos fornece, pessoal, energia. Não é a única molécula orgânica calórica que nós temos, também são os lipídios, também são as proteínas. Mas as calorias, o papel calórico, o papel energético do carboidrato, ele é evidente. É a principal molécula orgânica que nós utilizamos no metabolismo calórico energético. É a primeira molécula que nós vamos utilizar dentro da atividade metabólica para obtenção de ATP. E por que o excesso desse carboidrato pode gerar, pessoal, a obesidade? Porque o excesso de carboidrato, pessoal, o excesso de açúcar, ele acaba se convertendo, pessoal, em gordura.
o excesso de carboidrato entra numa via metabólica para síntese de acetil, e a formação do acetil as moléculas de acetil geradas a partir do excesso de glicose acabam se unindo para formar cadeias de ácidos graxos responsáveis pela formação de gordura. Por isso que o excesso de carboidrato pode se tornar gordura, gerando essa obesidade. Vamos agora para a pergunta B. Olha o que diz a pergunta B. O consumo diário de frutas, hortaliças e legumes é considerado altamente benéfico para a saúde humana. Um estudo realizado pelo Hospital do Câncer de Barretos indicou que as hortaliças das famílias das crucíferas, como brócolis, couve-flor, agrião, rúcula, entre outras, após passarem por processamento enzimático no organismo, liberam sulforafano e o indol 3-carbinol, substâncias capazes de inibir a proliferação celular. E a questão pergunta logo, o que é câncer? Ora, o câncer, pessoal, é um comprometimento no ciclo mitótico, no ciclo de divisões celulares das células. É quando células elas perdem o seu controle no ciclo mitótico, ou seja, no ciclo de divisão celular, e esse comprometimento do ciclo celular faz com que essas células entrem em divisões celulares sucessivas, desorganizadas e sem manter a comunicação. Câncer, portanto, é uma intensa proliferação de células que perderam o controle sobre o seu ciclo celular, sobre o seu ciclo de divisão celulares e, portanto, vão promover uma intensa proliferação de células. E a segunda pergunta é, por que as hortaliças das famílias das crucíferas são consideradas importantes na prevenção dessa doença? Ora, se um câncer é um distúrbio nas divisões celulares que se tornaram intensificadas e descontroladas no organismo, como o texto nos diz que as crucíferas elas produzem substâncias que são capazes de inibir as proliferações celulares, eu posso afirmar, então, que essas crucíferas apresentam substâncias antimitóticas. E o que seriam substâncias antimitóticas? Substâncias antimitóticas são substâncias que impedem ou que dificultam as divisões celulares. E se o câncer é causado por divisões celulares intensas descontroladas, essas substâncias presentes nessas hortaliças crucíferas, elas ajudariam na prevenção, em minimizar essas divisões celulares. Por isso, e para o item B, era importante você falar sobre essa atividade antimitótica das crucíferas, que foi indicada pelo texto, e que nós conseguimos, então, reduzir as mitoses e prevenir o câncer. Vamos agora, então, à quinta questão. Fizemos a quarta, vamos à quinta. A quinta questão fala o seguinte. A esquistossomose mansônica é uma doença que afeta 7 milhões de brasileiros atualmente. A vacina contra esse heminto está em fase pré-clínica de testes e foi desenvolvida por pesquisadores brasileiros da Fiocruz, a equipe liderada por Miriam Tendler. Quais são as formas infectantes para o hospedeiro vertebrado e hospedeiro invertebrado? Veja bem, a esquistossomose, também conhecida como barriga d'água, é uma doença provocada pelo verme plateuminto, o Schistosoma mansoni. Mas existem formas larvais que vão contaminar alguns indivíduos, entre eles o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo. Quem é o hospedeiro vertebrado e, portanto, o hospedeiro definitivo dessa doença é o homem. E para o homem, a larva que vai penetrar nesse homem, atravessando a pele, é a cercária. Então preste bem atenção. A larva, a forma infectante no homem, que é o hospedeiro vertebrado, o hospedeiro definitivo, é a cercária. O hospedeiro invertebrado, o hospedeiro intermediário, é para nós o caramujo, o molusco caramujo planorbídeo. E quem penetra nesse caramujo é a larva chamada de miracídio. O miracídio penetra no caramujo e, reproduzindo-se de forma assexuada,
um miracídio poderá gerar até 100.000 cercárias. Assim, dessa forma, pessoal, nós temos como hospedeiro intermediário, invertebrado, o caramujo, e a larva infectante nesse caramujo é o miracídio, enquanto o hospedeiro vertebrado definitivo é o homem e a larva é a cercária. Vamos à letra B. Vacinas são estratégias profiláticas importantes no combate às infecções. Porém, até o momento, não existe vacina contra a parasitose. Cite 2 medidas profiláticas efetivas para o controle dessa infecção no homem. Bom, como é uma doença provocada por vermes, e essa doença é de contaminação orofecal, nós precisamos, moças e moços, ter um saneamento. É preciso e é fundamental que tenhamos, como medida profilática efetiva, o saneamento básico. Um sistema de tratamento de esgotos para que, então, os dejetos, os efluentes que saem de casa, possam ser tratados. E, além do saneamento básico, é importante evitar nadar em lagoas que contenham, ou seja, lagoas que estejam infectadas com caramujo. As chamadas lagoas de coceira. As lagoas de coceira são assim apelidadas porque são lagoas em que os caramujos ali estão presentes. O caramujo é o hospedeiro intermediário desta doença. Penetra nesse caramujo miracídio, se reproduzindo assexuadamente, gerando então a cercária. E a cercária penetra no ser humano, gera uma dermatite, uma coceira chamada dermatite cercariana. Por isso, então, que para essa questão, nós temos 2 alternativas: o saneamento básico e evitar nadar em lagoas com caramujo. Vamos agora para a 6ª questão. 6ª questão. E o que fala para a gente a 6ª questão? Preste bem atenção. Fala o seguinte: a figura acima mostra 2 reações perante os insetos mencionados sob pontos de vista diferentes. Nós temos o ser humano e o tamanduá, e o ser humano fala: garçom, formigas na minha sopa. E o tamanduá diz: para mim também. É uma charge que mostra para a gente os interesses distintos daquilo que é repulsivo, a presença de formigas na sopa, e adequado, ou seja, interessante para o tamanduá, que é a presença das formigas. Olha o que ele pergunta na letra A. Construa uma teia alimentar completa que inclua os organismos retratados na figura. Bom, eu vou precisar acrescentar mais um organismo. Por que mais um organismo? Eu preciso colocar o produtor. Tem que colocar uma planta. Então, eu vou acrescentar aqui, embora nós não tenhamos um produtor nessa imagem, eu vou colocar aqui uma planta, ok? Essa planta, pessoal, serve de alimento para a formiga. E essa formiga, moças e moços, é consumido pelo tamanduá. Tá claro para todos? Eu vou colocar aqui. Quero deixar o nome bem bonitinho para que vocês entendam. Deixa eu apagar aqui e colocar um pouco mais atrás, tá bom, pessoal? Vamos lá. Deixa eu colocar bem direitinho. Vocês todos merecem bem direitinho esse esquema aqui. Pronto. Então, vamos todos. Eu vou colocar aqui a planta, tá bom? Aqui eu vou colocar a formiga, que será consumida pelo tamanduá. Ok? Tranquilo? Beleza. No entanto, o homem que aqui está poderá consumir a planta, poderá, nessa ocasião, nessas circunstâncias, consumir a formiga e poderá também consumir o tamanduá. Ok? Então, eu acabei de formar aqui, pessoal, uma teia. Isso aqui, pessoal, é uma teia alimentar. E por que isso é uma teia alimentar?
porque é formado pelo conjunto de cadeias. Eu tenho planta, formiga, tamanduá, homem. Eu tenho planta, formiga, homem. Eu tenho planta, homem. Ou seja, eu tenho várias cadeias juntas formando para a gente uma teia. Então, já fizemos a letra A, construímos a nossa teia. Olha a letra B. Considerando que os insetos são, em geral, pobres em açúcar e gorduras, qual a principal fonte de energia oriunda da ingestão de formigas? Turma, formigas, como são pobres em gorduras e açúcares, resta a outra fonte calórica, as proteínas. Então, as formigas são ricas em proteínas. E o que acontece com o nutriente proteína no nosso estômago? Ora, ocorre a quebra por ação de enzimas como a pepsina. E se ocorre a quebra pela ação da pepsina, essas proteínas vão ser hidrolisadas. Então, quando as proteínas são hidrolisadas, elas acabam gerando, pessoal, peptídeos menores. E esses peptídeos menores podendo ainda gerar, pessoal, os aminoácidos. Porque, afinal de contas, aminoácidos, eles são as unidades monoméricas das proteínas. Então, organizando a letra B. Quando na letra B ele pergunta, não tem gordura, não tem açúcar, qual seria o outro componente calórico existente? São as proteínas, ok? E o que ocorreria com essas proteínas no nosso tubo digestório? Serão hidrolisadas a partir de enzimas digestivas, como é o caso da pepsina, que ao hidrolisar essa proteína, ao quebrar as ligações peptídicas, vai formando peptídeos menores, ou mesmo gerando os monômeros que nós denominamos de aminoácidos. Fechou? Tranquilo? Vamos para a 7ª questão. Olha o que fala. Sancionada em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos previa a eliminação de lixões a céu aberto no país, aumentar os índices de reaproveitamento de resíduos recicláveis e responsabilizar os grandes produtores de lixo. Porém, em 2019, dados do panorama dos resíduos sólidos no Brasil revelaram que 40% do lixo foi descartado incorretamente em aterros controlados ou lixões abertos, lixões a céu aberto. Cite e explique 2 benefícios para o meio ambiente ou para a saúde humana que tornam mais adequados para o descarte de resíduos sólidos os aterros sanitários do que os aterros controlados por lixões a céu aberto. Gente, a grande vantagem que nós temos em relação aos aterros sanitários comparados ao lixão está relacionado basicamente a 2 aspectos. O primeiro deles, nos aterros, pessoal, nós evitamos a formação e o acúmulo, né? Nós evitamos, vou colocar bem aqui, vou colocar aqui para que vocês possam ver direitinho. Vamos lá. Evitar a geração e o acúmulo de chorume. Essa é a primeira grande benefício de termos aterros ao invés de mantermos essa prática chamada lixão. O chorume ele é um líquido fético resultado da decomposição da matéria orgânica. Como no aterro existe um preparo do solo com criação de mantas para evitar que o eventual chorume gerado possa ali se infiltrar no solo contaminando lençóis freáticos, nós temos muito mais vantagem, portanto, do aterro. Lembrando que o lixo que vai para o aterro, ele passa por um prévio processo de seleção, ou seja, de separação, e que há pouca probabilidade, se nós fizermos todo o processo de forma adequada, há pouca probabilidade desse aterro ele apresentar matéria orgânica que em decomposição venha a desenvolver o chorume. E o segundo aspecto importante é que num aterro sanitário, onde tudo é perfeitamente planejado, acomodado, nós temos, portanto, um controle maior, muito maior, na atração e
na atração e no desenvolvimento, na reprodução de algumas espécies de animais que transmitem doenças, transmissores de doenças, como, por exemplo, moscas, ratos, baratas, todos eles, portanto, são animais que podem transmitir doenças e que vivem em locais onde o lixo está acumulado, como são os lixões. Os aterros evitam a atração desses animais, ok? A questão pergunta: o Protocolo de Quioto foi o marco no compromisso mundial sobre as alterações climáticas, sendo substituído pelo Acordo de Paris, em vigor desde 2016. Indique o principal gás produzido pela decomposição do lixo orgânico e explique uma forma de utilizá-lo favoravelmente aos compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris. O principal gás gerado pela decomposição do lixo orgânico, pessoal, é o metano, o CH4. E esse metano, ele é produzido pela atividade de respiração anaeróbia bacteriana. A respiração anaeróbia bacteriana não deve ser confundida, pessoal, com a fermentação. A fermentação é a quebra parcial da glicose que algumas bactérias realizam, com produção de produtos intermediários como o álcool etílico, o ácido acético e também o ácido lático. Na respiração, eu tenho a quebra total da glicose, que pode ser na presença ou na ausência do oxigênio. Quando a oxidação total da glicose, quando a quebra total da glicose ocorre na presença de oxigênio, chamamos isso de respiração celular. Respiração celular aeróbia ou aeróbica. Mas quando ocorre a respiração celular, a quebra total da glicose, sem a utilização de oxigênio, é a respiração celular anaeróbia ou anaeróbica. E aqui, pessoal, são bactérias metanogênicas que vão realizar esse processo. Então, quando ele fala do nome do processo realizado pelas bactérias metanogênicas, qual é, pessoal? É a respiração anaeróbia. E elas fazem isso para obter energia para o seu metabolismo. Ok? Vamos agora para a 8ª questão. O primeiro órgão semelhante ao coração surgiu em nossa história biológica há mais de 500 milhões de anos e passou por muitas mudanças. Olha o que pergunta. Complete a tabela do quadro de resolução com a indicação da classe animal vertebrado que apresenta a estrutura do coração correspondente ao esquematizado nas figuras 1 e 3, 1 a 4. Se nós observarmos bem cada um desses corações aqui, eu posso afirmar que esse primeiro, pessoal, é um coração que apresenta 3 cavidades. É um coração tricavitário. Esse outro que aqui está, pessoal, ele tem 4 cavidades perfeitamente separadas. Eu tenho aqui átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Aqui eu tenho o átrio direito e o átrio esquerdo e um único ventrículo. Aqui nós temos o sangue misturando-se. Nesse outro que nós temos aqui, pessoal, nós também encontramos um átrio direito, um átrio esquerdo. Nós temos o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, mas bem aqui, pessoal, a imagem mostra para a gente que ocorre uma mistura de sangue. Então, não existe a separação perfeita dessa cavidade. Isso aqui, pessoal, não pode ser um coração tetracavitário perfeito e completo. Esse outro aqui, nós temos um coração de menor tamanho, mas com átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo perfeitamente separados. Aqui nós temos 4 cavidades. E aqui eu diria 4 cavidades com comunicação. Ou incompleto, eu diria, no sentido de que ele não está completamente fechado esse ventrículo. Quem são as espécies que terão, respectivamente, esses corações? Vamos lá. Primeiro deles, quem será, pessoal? São anfíbios, têm corações tricavitários. Anfíbios. Quem tem um coração tetracavitário perfeitamente separado e de tamanho generoso, como aparece naquela imagem número 2, são os mamíferos. Quem apresenta um coração com 4 cavidades, na verdade com 4
Mas considerando que o ventrículo não está completamente separado, pessoal, são a grande parte dos répteis. Há um grupo de répteis com coração perfeitamente tetracavitário, que são os crocodilianos. E, finalmente, o 4, ele quer saber quem é. É um coração tetracavitário de tamanho diminuto. São as aves. Ok? Tranquilo? Certinho? Olha o que ele fala no item B. O surgimento do coração de 4 câmaras e suas subestruturas subjacentes foi um evento crítico na evolução dos vertebrados. Indique um benefício do coração com ventrículos totalmente divididos e associe esse benefício com a rápida expansão e sucesso dos mamíferos. Bom, a grande vantagem de um coração com 4 ventrículos totalmente separados, pessoal, é que impede a mistura do sangue venoso com arterial. Ou seja, eu consigo dividir perfeitamente aquilo que é o sangue venoso do sangue arterial, quando eu tenho 4 cavitações. E esse sangue arterial, ele, uma vez que está perfeitamente separado do venoso, ele permite um maior aporte de gás oxigênio aos tecidos. Então, nós teremos para os tecidos muito mais gás oxigênio, uma vez que ele está perfeitamente separado lá nos vasos. Então, essa é a grande vantagem de ter um coração tetracavitário. Tranquilo? E com maior aporte de oxigênio, eu vou ter rápida expansão e sucesso desses mamíferos. Lembrando ainda que esse maior aporte do oxigênio garante uma endotermia. E essa endotermia permite que esses animais possam ainda manter a temperatura interna constante, ainda que vivam em ambientes distintos. Ok? Vamos agora à 9ª questão. Só ajustar aqui, deixar bem alinhado. Agora sim. 9ª questão. O crescimento e o desenvolvimento de plantas, o crescimento e o desenvolvimento das plantas são dependentes dos hormônios vegetais. A seguir, situações dependentes da presença e da localização de hormônios vegetais são apresentados nas figuras 1 e 2. Na figura 2, plantas dos grupos controle e tratamento são idênticas no tempo 1 e houve remoção do ápice caulinar entre T1 e T2 no grupo tratamento. Bom, analisando aqui, pessoal, a figura 1, nós podemos afirmar com toda certeza que esse caule ele curva-se em direção à luz num fenômeno que nós conhecemos como fototropismo. Vou apagar aqui para escrever melhor para que vocês possam ler. Essa figura 1 retrata para a gente, pessoal, um fototropismo. E é um fototropismo do caule. E seria um fototropismo, pessoal, positivo, porque o caule está crescendo em direção à luz. O fototropismo do caule, esse fototropismo positivo do caule, é alcançado graças a um conjunto de hormônios fabricados lá na extremidade do caule, chamado de auxinas. As auxinas, portanto, são esses hormônios que são responsáveis por esse fototropismo positivo do caule, esse crescimento em direção à luz. E é isso que o item A pergunta para a gente. Em relação à figura 1, explique o fenômeno observado e indique o hormônio vegetal envolvido. O fenômeno qual é, pessoal? O fototropismo do caule. E esse fototropismo do caule é promovido por qual tipo de hormônio? Pelas auxinas. Ok? A letra A pergunta ainda. Em relação à figura 2, considerando as plantas no tempo T2, explique o efeito do tratamento. Turma, o efeito do tratamento. Vamos lá. Eu vou pegar a experimentação 2. Deixa eu pegar aqui a experimentação 2 para que vocês possam enxergar isso melhor. Tá aqui, pessoal, a figura 2.
Quando eu pego a figura 2, pessoal, deixa eu mostrar aqui melhor para vocês. Pronto. Quando eu pego a figura 2, o grupo controle é aquele no qual nós não fazemos nenhuma intervenção, ele mantém o mesmo padrão. Enquanto no grupo tratamento é aquele que eu vou fazer minha intervenção, grupo tratamento ou grupo experimental. Veja que no tempo 2, nós fizemos, no tempo 2, pessoal, no tempo 2, nós fizemos a remoção do ápice do caule. E é justamente no ápice do caule que nós temos a produção da auxina. Então, eu posso afirmar que no tempo 2, houve uma diminuição na quantidade de auxina, uma vez que eu fiz a remoção do ápice. Lembre-se que removendo o ápice, nós vamos então promover uma diminuição na produção da auxina. Isso porque é no ápice que nós temos a produção desse hormônio vegetal. Então, em relação à figura 2, considerando as plantas no tempo 2, explique o tratamento que foi feito. Foi promovido então a remoção do ápice, e removendo o ápice, o que vai acontecer? Haverá uma diminuição na auxina. A questão pergunta ainda o efeito disso. O que pode ter gerado ao remover o ápice? As auxinas são responsáveis pelo crescimento, tanto da ponta do caule também quanto da raiz. E vejam a diferença no tamanho das raízes, antes e depois, no grupo controle e no grupo experimental. Então, uma das consequências, um dos efeitos, eu diria, é a diminuição da raiz, ou, se for mais, ela não vai chegar a diminuir, me desculpem, é melhor dizer que ela teve um comprometimento em seu crescimento. Ela não vai diminuir, claro. Eu vou afetar, é melhor falar assim, afeta o crescimento da raiz. Combinado? Então, afetará o crescimento da raiz. O que pergunta a letra B para a gente? O que fala a letra B para a gente? Uma vez que o balanço hormonal determina o padrão de ramificação das plantas em 2, explique o fenômeno representado no grupo tratamento no tempo 2. Vamos agora para o tempo 3. No tempo 3, eu percebo que, ao remover o ápice, gemas laterais vão crescer. Ao remover a ápice, gemas laterais crescem. Ao remover o ápice, gemas laterais crescem. E por que gemas laterais crescem? Porque há algo chamado de dominância apical. E o que é essa dominância apical? A dominância apical é essa presença da auxina em grande quantidade no ápice do caule, impedindo que as gemas laterais próximas a esse ápice possam desenvolver. É necessário remover a gema apical para que então as gemas laterais, longe, ou seja, sem essa dominância, possam então se desenvolver. Enquanto nós tínhamos aqui no grupo controle a presença do ápice, as gemas laterais elas não cresciam. Bastou remover a gema apical e as gemas laterais começam a crescer. Tranquilo? Portanto, quando ele pergunta, explique o fenômeno representado no grupo, é o fenômeno da dominância apical. Exatamente como eu disse a vocês. A situação em que o ápice, mantendo-se com a auxina, impede o desenvolvimento das gemas laterais. Ok? Tranquilo. Vamos para nossas últimas questões. Os estudos desenvolvidos pelo brasileiro Carlos Chagas o levaram a descobrir o protozoário Trypanosoma cruzi,
sendo o pesquisador responsável por descrever completamente uma doença infecciosa, o patógeno, o vetor, os hospedeiros, as manifestações clínicas e a epidemiologia. Ações realizadas no controle de vetores ajudaram o Brasil a receber a certificação internacional de interrupção de transmissão vetorial da doença de Chagas. Olha o que ele pergunta. Comparando as formas prováveis de transmissão da doença de Chagas atualmente no país, observa que 72% dos casos da doença ocorreram por transmissão oral, 9% por transmissão vetorial, 19% por forma de transmissão não identificada. Explique como pode ocorrer a transmissão do Trypanosoma cruzi por via oral e quais são as medidas profiláticas recomendadas para a redução dessa forma de transmissão. Pessoal, por via oral, nós temos casos que foram descritos pela primeira vez no Brasil através da ingestão de alimentos ou polpa de fruta, polpa de açaí, caldo de cana, mas a ingestão de alimentos com fezes do barbeiro. Olha que curioso. Nós sabemos, moças e moços, que a doença de Chagas é causada por um protozoário. E esse protozoário, ele chega até o ser humano através das fezes de um barbeiro, desse inseto, desse triatoma, o Triatoma infestans. Enquanto o barbeiro está sugando o sangue do ser humano, ele vai esvaziando o seu conteúdo intestinal. Junto às fezes desse barbeiro estão os protozoários. Quando o indivíduo coça ao local da picada, acaba fazendo um esfregaço, levando para o orifício de picada as fezes contendo o protozoário. Até então, nós não tínhamos nenhuma ideia que se ingeríssemos esses protozoários, ou ingeríssemos as fezes, ou ingeríssemos o barbeiro triturado, se nós desenvolveríamos a doença. E aqui no Brasil, foi constatado clinicamente que isso ocorre e isso, de fato, acontece. Assim, portanto, nós temos como via oral a ingestão de alimentos com fezes do barbeiro. E ele quer saber quais são as medidas profiláticas recomendadas para a redução dessa forma de transmissão. Ora, nós precisamos fazer a higienização dos alimentos. Métodos de pasteurização, no caso da cana-de-açúcar, de controle dos agentes infecciosos, é assim que nós temos. Tranquilo? E a letra B. Em 2018, pesquisadores descobriram um composto capaz de impedir que o Trypanosoma cruzi saísse do intestino do inseto vetor. Além disso, o composto evitou a contaminação de ovos da fêmea vetor do Trypanosoma cruzi e reduziu a quantidade de ovos. Explique como essa descoberta pode reduzir o ciclo de transmissão da doença de Chagas. Bom, se a questão disse que houve uma redução na quantidade de ovos eliminados pelo vetor, eu vou então promover a diminuição. Vou melhorar aqui a minha escrita para que você possa ler melhor. Eu vou promover a diminuição da população de vetores. Esse é o primeiro aspecto. Se os insetos, se o barbeiro, ele vai reduzir a quantidade de ovos, eu vou diminuir a população de vetores. E um segundo, quando ele fala para a gente que evitou a contaminação dos ovos da fêmea com o vetor, eu vou fazer com que esses indivíduos que venham a nascer sejam indivíduos saudáveis. Então, eu vou reduzir
a quantidade de insetos contaminados. Ok? É assim que nós vamos fazer. Vejam vocês, então, pessoal, que nós temos nessas questões que nós acabamos de fazer da Unicamp, nós temos, em geral, esse arranjo das questões. Um enunciado, trazendo duas alternativas para que você possa, na verdade, duas perguntas. Dentro de cada pergunta existem várias camadas, outras muitas perguntas correlacionando-se. Então, quando vocês estiverem diante dessas questões da Unicamp na prova que virá, com muita calma, muita tranquilidade, leia o enunciado. Lá você vai encontrar nas perguntas questões de cite, indique, mas também questões de analise ou explique. De forma bem clara, bem direta, procure colocar isso lá na folha resposta, procurando ser o mais sucinto e mais claro e muitas vezes direto na resposta. Ok? Desejo a todos vocês uma ótima prova, uma grande prova, sucesso e até a próxima, pessoal. Um grande abraço a todos vocês.